Para, pam, 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 Sabe o que é para, aquilo, né? Não. pam, pam, pam. Lembra da música? E como é o É isso aí a música? Eu não sei o resto, não. A música aí. Como? Eu vou negar. A música de Pablo. Cante alguma dessas E ele sabe inglesas, tocar o quê? Sky. Cante alguma dessas que só você sabe cantar, que nem você. De algum desses artistas em inglês. De Big Time Rush. Alguma? 11. 11. 11 cada na metade. Deixa seu irmão cantar. E no mundo de mistério de aventura, cada dia se revela isso. Porém, tu sabe nada se Sangue Júnior. em mistérios de aventura, cada mascote deve revelar. Saneação. Yes.